Irmão, eu só queria acrescentar o seguinte: no meu tempo que eu vivi dentro da Santa, eu vi muita hipocrisia. É como o irmão disse: você está lá, tem um regulamento que proíbe, você tem que cumprir. Eu não descumpri nenhum daqueles regulamentos, até era salgado demais. Sim. Uma vez me ocorreu uma coisa que eu fiquei com receio, mas foi na minha ignorância. Aquele, uma espécie de pudim, mas não é? De Ah, sobremesa sagu, né? Ou sagui? ah, Sagu. não. Que Sim. é feito com vinho. Eu comi aquilo, vi o gosto do vinho e não sabia. Se eu soubesse, eu não tinha. Fiquei com medo, achei que tinha pecado, para ver o meu temor naquilo. Agora, eu conheci muitos famosos que viajavam para a Europa, viajavam para a África. Meu primo foi para a África e viu isso tudo também e me alertou. Muitos famosos da Santa na época, isso em 2008, bebiam Red Bull, bebiam cerveja, bebiam vinho, e estavam lá pregando e eram famosos, alguns até envolvidos com a diretoria, outros conhecidos por tocar dentro da igreja, instrumentistas famosos, até muito, vamos dizer assim, saudados pelo missionário. Então, isso é hipocrisia. Meu Sim, primo viu esses isso, casos. Aham. ficou escandalizado, ainda oferecendo para ele Red Bull, oferecendo para ele cerveja, oferecendo tudo. Sem falar que na época era proibido ver filme, ele viu filme em DVD, filme de Jesus, ele falava de mulher, e andava com mulher. Ih, meu Deus. Eu não vou dar nomes aqui e nem vou falar o ministério, tá? São exemplos gerais. Sim. Mas eu já vi casos, tá? Como eu já falei, flagrantes que eu tomei conhecimento por conta de investigações e tudo mais. Líder que ninguém até hoje imagina que ele seja imoral, porque ele consegue manter a imagem dele ilibada para o povo, né? Como um bom homem de família e tal. Mas ele contratava serviços de o que nós chamamos de escortes, aquelas meninas executivas que atendem na casa, ou então que simulam uma reunião de negócios para dizer que a pessoa foi trabalhar ou foi cuidar de alguma coisa e marca o encontro no mesmo hotel, ou durante uma viagem, coisa muito discreta. E esse líder já foi flagrado algumas vezes, só que eram investigações sigilosas e por isso eu não posso dar nomes aqui. Assim como numa viagem a um lugar onde ele não era conhecido, né, visitou uma casa de prostituição de luxo e um cinema pornográfico. Entendeu? Então, eu já vi casos assim. Já encontrei obreiro de igrejas que eu conhecia. Eu estava caminhando na rua, no centro do Rio, e vi a pessoa numa área de prostituição abordando lá uma menina. E não era para evangelizar, não, era para tratar serviço. Um aluno meu, já contei essa história, policial, ele foi fazer uma ronda até aqui no Rio, bar Escandinávia, muito famoso de homossexualismo, e ele encontrou um pastor famoso nesse bar e ficou chocado, porque ele assistia aos programas dessa pessoa e ficou sem saber o que fazer na hora, porque o chocou. Ele chegou a perder a fé e ficar revoltado, porque ele via a pessoa como um homem de Deus, né? Infelizmente, isso acontece, tá? Exatamente. Nos bastidores acontece cada coisa que até Deus Sim. duvida. Eu posso te dar um exemplo meu particular desse problema da hipocrisia e dos costumes, que, por exemplo, eu fui muitos anos membro da Deus é Amor, né? Fiquei lá até 2004. Então, eu nunca usei bermuda. Quantos Pra... anos lá? 15 anos? Eu fiquei de 89 a 2004, deram Mas 16 você anos. era o que lá? Era Membro, jovem, só membro. criança? Eu Mas entrei, era eu entrei, eu criança? entrei adolescente Ah, e adolescente. saí de lá já na faculdade. Entendi. Eu não usava bermuda, nem na escola, nem em lugar nenhum, nem na faculdade, nem na rua. Quando eu saí da Deus é Amor, né, eu fui fazer uma viagem para visitar meu pai, como eu fiz mais de 20 lá para Alagoas, e
eu comprei uma bermuda para caminhar na praia. Eu não uso sunga, não ando sem camisa, até não gosto, até porque eu tô barrigudo, né? Então, se eu vou Isso. caminhar na praia, eu boto uma camiseta de acordo para disfarçar a barriga. Não vou pagar mico. Mas comprei a bermuda para viajar, para andar na praia e tal. Quando eu voltei, aí teve um dia que eu estava em casa com aquela bermuda, eu fui na padaria. A rua, os moradores da rua estavam tão acostumados com a minha figura do Tenório, que só anda de calça comprida, que eles, que não tem nada a ver com a minha vida, se escandalizaram. Chegou uma pessoa cercar minha mãe e perguntar: tá tudo bem? O Tenório ontem passou aqui de pijama, achando que era roupa de dormir. Então, o que que eu fiz? Para não gerar escândalo, tá? Eu sou contra a pessoa andar indecente. Indecente, ele pode ser indecente de calça, de saia, de roupa comprida, basta ser um Qualquer vestidão mais indumentária. insinuante. Se tiver o erotismo, o libido, a Lascívia. insinuação, e tem irmãs, me desculpa, que andam de saia comprida, mas dão um jeito de andar de um jeito insinuante, né? Isso Lascívia. acontece. Não é propriamente a Sensualidade. calça ou a saia, mas a ordem e a decência. Então, por É. conta desse fato, eu, Tenório, tá, não ando de bermuda em público aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque as pessoas têm um referencial meu e, infelizmente, algumas são fracas na fé e na crença. Então, elas olham e acham que eu estou apostatando do bom costume. Tem gente que anda na rua quase pelado e ninguém se escandaliza, mas o Tenório chama atenção. E como eu sou referência para as pessoas, então eu, para não estragar a referência deles, eu prefiro, eu ando, quando eu vou, eu caminho de calça jeans. Você é da Entendeu? Eu faço assim. presbiteriana Eu online, sou membro da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, desde 2005. do Augusto Nicodemos. Não, eu congrego na igreja do Guilhermino Cunha. Augusto Nicodemos foi pastor em Goiânia e Goiânia. depois foi para o Recife, se eu não me engano. A Guilhermina é minha do tempo do igreja, Caio hoje, Fábio. Caio Fábio. o Caio Fábio pregou muitas vezes lá na Ali. igreja, que ele era presbiteriano. É, Claro. o meu pastor mesmo, que eu entrei, ainda é emérito, é o Guilhermino Cunha, tá? Mas hoje a igreja tem um outro pastor titular, que é o Renato. Eu não tenho amizade com ele e só o conheço de cumprimento, que ele está lá há pouco tempo. Mas ainda hoje, mesmo tendo mudado pastor, a igreja é conhecida como a Igreja do Guilhermino, porque ele foi pastor lá desde 1980 e um pouquinho. Sim, o Caio Foi Fábio pastor por mais de 35 anos e ele é uma Caio referência no cita mundo ele. inteiro. É. Ele completou 70 anos e o conselho votou por mantê-lo no pastorado ainda por mais um tempo, ao invés de jubilá-lo. Ele só foi jubilado mesmo porque assim, ele estava com muita idade. Não tinha mais como, já tinha passado da compulsória, que é Não, um grande pregador de todo o Brasil. eu citei o E Augusto ele foi meu Nicodemos. pastor, me perdoa só o corte, ele era meu pastor 3 vezes, porque ele era meu pastor na igreja, ele era o presidente da Academia Evangélica de Letras, que eu sou membro correspondente, e ao mesmo tempo é ainda presidente de honra da Sociedade Bíblica do Brasil. Então ele era meu presidente em 3 instituições que eu participo. Não, o ensejo da pergunta, o motivo da pergunta, que é da presbiteriana que eu já sei, e também a citação do Augusto Nicodemos, é que o próprio Augusto Nicodemos, certa feita, fez um vídeo que ele estava sem camisa e de sunga. E ele responde: o pastor pode nadar na piscina? O pastor pode ter férias? Pode, não é pecado, né? Esse é o posicionamento da presbiteriana. Agora, para os religiosos é um absurdo, é o fim do mundo. E se você está atrelado a uma coisa religiosa, parece que você é um escândalo para as pessoas. Por exemplo, eu tinha saído da Santa 2 anos. Eu fui fazer faculdade, ingressei na faculdade em 2011. Saí da IPDA em 2009.
Aquela galera que me conhecia na época do colégio, que viu que eu tinha me convertido, e depois deu um burburinho maior, porque eu andei falando em línguas dentro da sala de aula, Aham, porque isso aí é engraçado, né? Agora é engraçado, mas na época tinha um motivo e tinha um problema por conta disso. sim. Então eu era um malucão lá, aí eles me veem eu com um linguajar diferente, indo para a faculdade de short, Uhum, e eu tinha Facebook na época, até com muitas pessoas, hoje eu tenho, mas nem uso, está praticamente sem usar, sim. e obsoleto. Então eu coloquei lá qual eram as bandas que eu gostava, coloquei todas as bandas seculares de rock and roll. Eu Aham. sempre fui muito por isso. Aí uma católica viu aquilo, meu Deus, ele saiu da igreja, e ficava lá atrás falando, ai, agora ele está com o diabo porque está escutando rock and roll e não sei o que, não sei o que. Você vê como essas pessoas se preocupam também com a gente, né, ou com a vida dos outros. Claro, a Bíblia diz para fugir da aparência do mal, a Bíblia diz para a gente dar um bom exemplo, mas e na questão da indumentária, nós estamos dando péssimo exemplo. Não existe uma bermuda social que era aquela que eu usava, não existe um equilíbrio, porque cada um é cada um, cada sentença, aliás, cada cabeça com a sua Cabeça é uma sentença. sentença. Então, se a gente for analisar por esses religiosos e os olhares de acusações deles, a gente não vive na Terra. Então, eu compreendo o irmão que diz que no Rio de Janeiro não dá para andar de bermuda porque vão olhar assim, mas aí o irmão está sendo hipócrita, porque daí, com todo respeito, porque daí o irmão não está sendo o que o irmão quer ser, porque por conta dos outros o irmão fica censurado. Eu já É, tenho um expediente bastante eu radical entendo. Sim. de já, quer dizer, eu sou assim, eu sou assim, eu não estou enganando ninguém. Eu uso barba e não sou contra a barba, eu estou agora Sim. de bermuda, inclusive, É, entendeu? eu particularmente, eu Eu não acho que penso. a sinceridade é tudo. Eu, 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 contigo mesmo, sim, principalmente. eu entendo quando o irmão fala que seria uma hipocrisia, mas a minha questão nem é a hipocrisia. Não é por isso, é porque assim eu noto que as pessoas ficam meio que escandalizadas. E eu evito porque, infelizmente, gera um certo ambiente de mal-estar, entendeu? E algumas pessoas não Pois conseguem é, mas aí, só é, mais um pouquinho. criar Jesus não essa. foi pedra de escândalo também? Jesus não escandalizou quando estava Sim, comendo sim, mas com os nesse caso eu pecadores, preferia bebendo evitar. ali o vinho Eu dele, preferia evitar. conversando com uma Eu no meu rabeira, caso, entendeu? sim. Então tem que Eu seguir a no meu Jesus, não caso, o homem. sim, sim, mas eu no meu caso eu preferia evitar, porque são as senhoras aqui da rua e você sabe como é chato, porque aí, assim, eu Não, eu aqui compreendo, a na rua, vizinhança é complicado. meu avô e minha avó foram das 5 primeiras pessoas que vieram morar aqui nessa rua, que é a mais antiga do bairro, Entendo. tá? Tanto que eu tenho um projeto de lei que está tramitando para a rua ganhar o nome do meu avô. Então, vira um alvoroço. Aí eu acabo falando, puxa vida, aí todo mundo me cerca, aí eu vou conversar e tal. Então eu preferi, não, entendeu? Mas não falo contra. Aí eu preferi assim, a minha bermuda está guardada ali no armário, quando eu viajo para algum lugar de praia, eu levo ela. Entendeu? Eu faço assim para evitar aborrecimento, porque é aquilo, as senhoras da rua que ficam de plantão no portão e no muro, você sabe como é que é, né? Não, é para Talvez se fosse, evitar. talvez se fosse num outro bairro que não tem esse clima de subúrbio, um condomínio bem neutro, talvez até eu não tivesse esse problema, mas aqui na rua, Não, entendeu? eu É meio. compreendo perfeitamente, porque eu sou de cidade pequena, de Aí é 30 mil pior ainda. habitantes. Meu caro, não dava para caminhar quando eu saí da Santa. Olha lá, aquele abençoado, aquele coisado tá de short, tá bermuda, tá loucão. Era aquela loucura toda. Eu disse, olha, quer saber? Você, eu e Deus. E sou eu e Deus. Eu não tenho que estar prestando conta para ninguém. E sofri com isso aí. Inclusive, Não, meus próprios mas aqui, irmão parentes, Bruno, é uma parentes. situação mais delicada, porque, por exemplo, eu já passei por isso fora do Rio também, porque eu fiquei muito conhecido por outros meios. Então, o que já me aconteceu? Eu fui em São Paulo, fui sair com uma colega minha. Teve gente que me viu.
andando com a minha colega abraçado no shopping, de boa. E depois entrou no Facebook e começou, eu tive com uma mulher no shopping, não sei o que e tal. O povo, infelizmente, há pessoas que elas dão Pois é, lugar mas a um esses espírito daí de são. fofoca, mas são Isso. chatos. Esses São daí são os chatos. verdadeiros cuidadores da vida dos outros e São fofoqueiros. chatos. Olha, Então, essa turma os eu chatos de dou de frente. Facebook e tal, eu não ligo, não. Mas aqui da rua, aí é muita chatice para ficar batendo no meu portão, Não, entendeu? assim, E eu até perguntando, aí eu entendo. evitei. Eu até entendo, mas é para você ver o mundo que a gente vive, mundo de censura. E eu não sei, eu tenho dentro de mim sempre, desde a minha adolescência, quando eu Aham, era convertido, aquela pegada do rock and roll, da rebeldia, do aham, rebelde sem causa, do sim. refutar tudo, entendeu? Eu acho que aquilo ficou dentro de mim, que eu disse, não, eu tenho que ser sincero diante de Deus. O que adianta eu estar aparecendo assim certinho como o povo quer e eu estar todo corrompido? Por exemplo, Aham, se eu tivesse dentro de igreja, para todo mundo eu estava bem. Só que eu estava lá enganando em nome de Deus, pedindo dinheiro para o povo, em nome de com falsas revelações. O que sim. adiantava isso para a minha salvação? Para a minha vida com Deus? Sim. O Mais irmão vale o tocou. céu tempo. É. Sério. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.